O Peru está mergulhado em uma crise, uma tentativa de golpe de Estado, um presidente preso. Ele era de esquerda ou de direita? Isso é importante? O Foro de São Paulo tem alguma ligação com Pedro Castillo? Essa situação representou uma derrota para o Foro de São Paulo? Este, meus amigos, é o tema do nosso dossiê de hoje. Nós vamos tratar em profundidade de toda a situação que vem aí tomando o Peru de um caos sem fim. Já são alguns anos, como vocês irão perceber aqui ao longo do nosso vídeo de hoje. Mas antes, se você é novo por aqui, não deixe de se inscrever no canal, deixe o seu like, ative o sininho, isso é muito importante para que o nosso conteúdo continue sendo produzido com o seu apoio e também que você receba aí todas as notificações de todos os conteúdos que nós produzimos aqui. Pessoal, aqui eu quero começar lembrando principalmente até do próprio início, né, desse canal do PH Vox. Ele surge ali no segundo semestre de 2019 e uma das primeiras coberturas que nós fizemos foi justamente a crise que vinha tomando o Peru naquela época. E essa crise está ligada umbilicalmente a ações do Foro de São Paulo. Isso é um caso que eu retrato aqui no meu livro, né, O Mínimo sobre o Foro de São Paulo, e eu vou trazer alguns trechos, inclusive aqui hoje, para a gente entender algumas posições, alguns pontos, algumas confusões que vêm sendo feitas, né, na internet, sendo feitas nas redes sociais, principalmente pela grande mídia, tanto na TV quanto, né, no Twitter, em seus sites, portais e afins. E alguns pontos aqui hoje eu vou fazer leituras para que esse vídeo seja conciso, para que ele seja direto, né? Para que eu não fique sempre explicando de uma maneira talvez até prolixa, um pouco enorme a situação, para que vocês consigam absorver o máximo de conteúdo possível. E o primeiro ponto que eu quero pegar é justamente esse, né? O precedente histórico recente que nós temos do Peru. Porque Pedro Castillo ele foi eleito numa esteira de crise similar, não igual, mas muito similar ao que está acontecendo hoje. E eu quero trazer aqui justamente esse ponto para vocês, que está aqui na página 158, né, desse livro. E é uma leitura super breve para a gente entender esse preceito histórico inicial. Peru, uma nau sem direção. No dia 30 de setembro, houve uma disputa envolvendo, entre outras pautas, o controle do judiciário peruano, ou seja, a Suprema Corte deles. O Congresso, de maioria de oposição, aprova a medida que lhe oferece o poder de eleger os magistrados que integrariam o Tribunal Constitucional peruano. O presidente Vizcarra, que assumiu a presidência após seu companheiro de chapa sofrer impeachment por receber propina da Odebrecht, considerou a medida como uma forma de controlar o judiciário por parte do Congresso. Para evitar a nomeação, o primeiro-ministro Salvador Del Solar, que representava Vizcarra no parlamento, entrou com uma proposta de reforma na nomeação dos juízes do Tribunal Constitucional. Essa proposta estava vinculada a uma moção de confiança, que, em caso de rejeição, permitiria o presidente dissolver o Congresso e convocar novas eleições. Os parlamentares não colocaram a medida em votação. Pessoal, essa questão da moção de confiança é extremamente importante de se entender e eu vou parar aqui um pouquinho para explicar para vocês. Por quê? O que diz a Constituição peruana? Que se um presidente pedir ao Congresso uma moção de confiança e o Congresso aceitar, ele automaticamente tem na gaveta dele plenos poderes para, se ele achar necessário, dissolver o Congresso Nacional, né? Ou seja, todos os parlamentares perdem os seus mandatos e novas eleições são convocadas. Porém, para que o presidente tenha esse poder, ele precisa ser concedido, né, ali numa espécie de um contrato de gaveta, uma garantia que o presidente tem de que o Congresso confia nele. Esse movimento também foi tentado recentemente por Pedro Castillo e o Congresso também o rejeitou. Tá? Esse aqui é um ponto extremamente importante para se entender, porque algumas pessoas têm dito, não, a Constituição do Peru permite que o presidente dissolva o Congresso. E isso é uma meia-verdade, existe essa regra constitucional que precisa ser seguida e essa garantia tem que ser oferecida como uma forma de confiança pelo Congresso ao presidente. Continuando aqui. Vizcarra então foi à TV dissolver o Congresso e, imediatamente,
grupos organizados de esquerda tomaram as ruas do Peru em apoio à medida do presidente. Isso aqui aconteceu em 2019. O Congresso, em retaliação, liderado pela ala de direita, entra com uma moção semelhante a um impeachment para declarar a presidência vaga e destituir Vizcarra por conduta imoral. O Peru mergulhou em uma crise sem precedentes, ficou com o governo interino durante um período sem presidente, sem judiciário plenamente formado e sem Congresso, pessoal. E isso terminou, toda essa crise terminou depois de um governo interino com a eleição do Pedro Castillo, tá, em 2020. Então, a gente precisa entender esse ponto. E aqui vocês viram falando sobre o vice, né, que o Vizcarra era em relação ao presidente anterior. E quem era o presidente anterior aqui? Né? Era Pedro Pablo Kuczynski. Tá? Ele renunciou à presidência do país porque ele também, né, além de sofrer ali um processo com várias acusações de corrupção, favorecimento, compra de votos, também ali tinha indícios de que ele recebeu propina da Odebrecht para favorecer a empresa, né? Porém, esse não é aí o único caso, né, que a gente vai ter para analisar envolvendo o Foro de São Paulo ao longo desse vídeo. E aí, pessoal, a gente tem aqui um ponto muito importante, que foi a eleição de 2020. Nós tivemos o Pedro Castillo vencendo a Keiko Fujimori, filha do Alberto Fujimori, aquele famoso presidente dos anos 90, né, do Peru, que inclusive acabou com a guerrilha marxista, né, uma guerrilha comunista do Sendero Luminoso. Ele praticamente eliminou a luta armada com repressão contra os comunistas, né, que era muito parecido com as Farc, extremamente violentos, e tem uma ligação amplamente maoísta. Né. E ele vence com 50,19% dos votos válidos contra 49,79%. E isso gerou um grande problema, porque a Keiko Fujimori ela ficou bastante descontente, né, com essa questão da votação, como foi apertada. Houve contestações, processos na justiça, e ela só reconheceu a vitória depois de mais de um mês do segundo turno. E ali nós já tínhamos um problema, porque antes mesmo de assumir o cargo, Pedro Castillo, que era bem conhecido na época pelo seu chapelão, né, usava como uma alegoria tudo isso, ele começa a dar declarações bastante polêmicas, que, entre outras coisas, ameaçava fechar o Congresso Nacional se o Congresso Nacional não abraçasse a sua luta pelo povo e etc, e não seguisse ali as diretrizes dele como presidente eleito e reconhecido pelo povo, como se o Congresso Nacional não fosse também eleito pelo povo. Algo muito parecido com o que a gente vê com Nicolás Maduro na Venezuela. E aí nós temos o andamento de uma grande crise institucional que começa novamente a tomar o Peru. Porque em 2021 ele já sofre a primeira tentativa de impeachment, tá? Isso aconteceu em dezembro de 2021 e ela não teve votos suficientes para que o processo fosse aberto, ou seja, foi protocolado um pedido de impeachment contra o Pedro Castillo, que ali já na altura de dezembro de 2021 já estava mergulhado em diversas crises dentro do seu governo, não conseguia formar e manter um gabinete, estava com acusações de interferências externas dentro do seu governo, a gente vai tratar um pouco mais sobre isso, mas mesmo assim o Peru já vinha de um processo de crises, né? Desde 2016 o Pedro Castillo ele já era o quarto presidente do país, por conta dessa sucessão de crises, governo provisório, impeachment e etc. Então a coisa não andou. Porém, em março de 2022 teve uma segunda tentativa de impeachment dele. Dessa vez ele foi acusado por uma... Como eu posso colocar aqui para vocês? Uma falta de rumo, tá? O Congresso peruano pode acusar um presidente por ele não estar conseguindo colocar um rumo na nação. Ele não está conseguindo ter uma diretriz clara de governo. Ele não consegue formar gabinetes e ministérios estáveis. E o país ele fica sempre num anal, praticamente sendo governado por decretos presidenciais. E aí isso leva ao caos institucional.
Para explicar aqui, seria mais ou menos como se o presidente de uma empresa ele não conseguisse ter diretores fixos de marketing, de vendas, do departamento logístico e etc. E aí toda hora ele fica tomando as decisões diretamente, sem ter diretores especializados em cada uma das pontas. Então essa falta de rumo foi a acusação que ali o Congresso fez à época. Mas ele também já estava começando a ser acusado ali de crimes fiscais e envolvimento de membros do seu governo com o grupo terrorista Hamas, tá? E isso trouxe à tona alguns tópicos sobre o passado do Pedro Castillo. Nós trouxemos essas informações aqui no PH Vox no começo do ano, fiz textos sobre isso, algumas threads no Twitter também. E o que acontece, pessoal? Desde a época que ele era professor universitário, ele tinha ligações com alguns membros do Hamas peruanos, mas que tinham ligações diretas com o Hamas, que é, vamos colocar assim, um grupo terrorista abertamente ligado às diretrizes do Hezbollah e do Irã, tá? E, por consequência, da própria Rússia, né? Justamente nessa cadeia de comando que eu acabei de descrever aqui. E quando nós tivemos ali, né, todo o processo de impeachment dele, esse foi aberto, ele foi derrotado, tá? Então nós tivemos aí 130 deputados votando, 55 votaram a favor do impeachment, só que eram necessários pelo menos 87 votos para que o impeachment lograsse êxito. E isso, né, levou a uma crise contínua. Por volta de junho ou julho, mais ou menos ali de 2022, agora a minha memória vai me falhar um pouquinho, a vice-presidente começa também a se afastar do Vizcarra. Já era uma indicação que vinha há vários meses, esse afastamento da vice-presidente pelos caminhos que ele estava colocando na sua administração. E isso foi cada vez mais tomando forma, e nessa época também isso gerou um grande alvoroço, podemos colocar dessa forma, dentro do Peru. Só que em outubro desse ano acontece algo muito importante, tá? E esse algo importante é o que levou milhares de pessoas à sede do governo do Peru protestar contra o presidente. Porque o Ministério Público apresentou no dia 11 de outubro para o Congresso, tá? Apresentou para os parlamentares do país a acusação contra o Pedro Castillo por crimes de organização criminosa, tráfico de influência e conluio, né? Aí o Pedro Castillo, que é o chefe do executivo, disse que as acusações representavam uma perseguição do órgão, do Ministério Público, ou seja, o Ministério Público e também o Congresso estariam perseguindo Pedro Castillo. Então, pessoal, nós tivemos aí, a partir disso, uma grande mobilização dentro do Peru. O Congresso Nacional recebe essa acusação e abre um novo processo de impeachment contra o Pedro Castillo. Esse novo processo de impeachment, ou seja, o segundo aberto do terceiro apresentado, estava com a data marcada para ser votado ontem, dia 7 de dezembro de 2022. E o que aconteceu? Poucas horas antes de começar o processo de impeachment, Pedro Castillo ele parte para uma ação desesperada. Exatamente como fez Vizcarra, o seu antecessor eleito, né, porque o governo interino não foi eleito diretamente pelo povo, foi uma indicação do Congresso com um acordo entre as instituições ali para manter o Peru de pé até que a eleição de 2020 fosse realizada. E aí ele vai à TV, faz um pronunciamento, e nesse pronunciamento em cadeia nacional ele anuncia a dissolução do Congresso para convocar novas eleições em resposta ao último pedido de impeachment que ele tinha sofrido. E aí ele também afirmou que iria instituir um governo de exceção, ou seja, ele governaria por decretos e tudo o que ele dissesse seria a lei a partir de então, e não teria Congresso Nacional, você não teria uma ordem jurídica, você não teria o Estado Democrático de Direito, você não teria o devido processo legal, todas as decisões seriam tomadas por ele, num governo de exceção.
Não teria mais acusação, não teria absolutamente nada. O que teria? Pedro Castillo tomando todas as decisões do país. E além disso, ele declararia estado de emergência, né? E, acima de tudo, ele começou um processo de desarmamento da população. Ele disse que em até 72 horas todos os proprietários de armas que não estivessem devidamente registradas deveriam entregá-las imediatamente. Caso isso não fosse feito, eles estariam incorrendo em crime e seriam punidos por isso, né? Isso já destituindo todo o Estado de Direito dentro do Peru. Só que vocês lembram que eu comentei explicando a questão da moção de confiança? Exatamente. Para fazer isso, né, principalmente destituir o Congresso, ele precisaria da moção de confiança para ter a aprovação constitucional para fazer isso. Ele não tinha. E ainda ele foi além, até mesmo com o desarmamento da população civil. E isso começou uma debandada. Por quê? O Congresso Nacional simplesmente não deu atenção ao Pedro Castillo. Foi para a votação do pedido de impeachment. E a votação do pedido de impeachment foi transmitida em rede nacional. E para a surpresa do Pedro Castillo, quando chegou a vez dos deputados e dos congressistas como um todo ligados ao seu partido votar, a maioria deles, ali em desespero, começou a votar contra o próprio presidente. E isso foi a gota d'água para o Pedro Castillo, porque ele viu que não vai funcionar o que eu estou fazendo. Porque a primeira coisa que ele esperava era que a população fosse às ruas defender a sua ação, como a militância de esquerda fez em 2019, apoiando o Vizcarra. Não aconteceu. O processo de impeachment começou a rodar. Ele também não teve apoio do próprio partido. E aí não teve a adesão da polícia, não teve a adesão das Forças Armadas e não teve, obviamente, a adesão da sua vice. A vice declarou que não apoiava as decisões do Pedro Castillo. Quando isso aconteceu, começou a circular a informação. Nós estávamos fazendo a cobertura ontem aqui no PH Vox, o Ivan Kleber e eu, em tempo real, né? Estávamos no Twitter, no nosso canal do Telegram. Inclusive, se você não está no nosso Telegram, vai lá, acesse o link, está aqui na descrição. Porque você estando lá no Telegram, você não perde atualizações em tempo real, como nós fizemos ontem, né? Então, aqui, mandar um abração pro meu amigo Ivan, né? Foi realmente um trabalho árduo ali de 2h30 cobrindo tudo. Nesse momento começa a surgir as informações, então, que o Pedro Castillo iria tentar se refugiar na Embaixada do México. Outra informação importante, guardem, que a gente vai usar daqui a pouco. E o que fez a população? A população começa a ir para a porta da Embaixada do México para não permitir a entrada de Pedro Castillo dentro do prédio da embaixada, porque uma vez lá dentro, ninguém, nem mesmo o exército peruano, poderia invadir para prender o Pedro Castillo. Ali é considerado território mexicano. Então a população correu para a porta para poder fazer o quê? Travar e não deixar que o Pedro Castillo adentrasse dentro do prédio. Com isso, o que ele fez? Ele foi para o prédio da prefeitura de Lima. Começou a conversar com o prefeito de Lima, capital do Peru, e negociar a sua rendição. Com isso, né, a população começou a ir também lá para a porta do local, a polícia começa a cercar e o Pedro Castillo faz a sua rendição, recebe ali a voz de prisão e é levado em detenção após tentar aplicar um golpe de Estado sem apoio de nenhum outro poder, né? E aí, pessoal, começa aqui no Brasil um processo de tentar colocá-lo como conservador, o perfil conservador. Não, ele não era de esquerda, assim como estão falando. Não existe a questão do Foro de São Paulo, Globo News, Guga Noblar, entre tantas outras coisas que começam a surgir.
E aí, eu quero trazer aqui algumas coisas para vocês. Primeiro, um pequeno perfil do Pedro Castillo em um artigo que eu escrevi falando sobre as eleições do Peru, ainda em abril de 2020. Eu vou deixar o link aqui no card para vocês. Mas olha só o que eu escrevi sobre ele na época, sobre o perfil dele. Chama a atenção o perfil marxista clássico, pré-1950 de Castillo. Por que pré-1950, pessoal? Pré-década de 50, antes das ideias da escola de Frankfurt, tá? Então aqui eu elenquei, ó, líder sindical, professor universitário, a favor da regulamentação econômica pelo Estado com grandes aumentos de orçamento, todavia com pautas que são as principais bandeiras dos conservadores no Ocidente. Por quê? Ele precisava ganhar a eleição contra a Keiko Fujimori. A família Fujimori, ela tem um histórico conturbado também dentro do Peru, mas eles gozam de uma credibilidade muito grande frente à população. Então Pedro Castillo começa a defender diversas pautas, né, que são aí mais ligadas à direita. E o que o Pedro Castillo ele era contra? Ele era contra a legalização do aborto, contra o casamento homossexual, contra a eutanásia e contra a ideologia de gênero. E aqui é justamente o ponto que a mídia brasileira está pegando para falar, não, ele era de direita. Olha só, como ele poderia ser de esquerda dessa forma. Mas aí, meus amigos, cá estamos nós para desmistificar tudo isso. Vocês lembram que ele ia fugir para a Embaixada do México? Pois é. Ele iria para a Embaixada do México, assim como fez Evo Morales em 2019, depois de fraudar as eleições, fraudes que foram reconhecidas inclusive pela OEA, e ele fugiu do país via Embaixada mexicana e foi diretamente para o México após negociações. Foi para o México, lá ficou exilado e depois que Alberto Fernandes foi eleito, ele voltou aqui para o continente sul-americano, ficando em exílio lá na Argentina, sob as bênçãos do Foro de São Paulo, de Cristina Kirchner, que inclusive faremos um vídeo sobre ela para amanhã, tá? Não percam amanhã de manhã. E também de Alberto Fernandes. Começou a coordenar todas as ações dentro da Bolívia e quando Luiz Arce toma o poder através do MAS, é quando ele volta, né, para a Bolívia. Mas, ok, essa é outra história, mas só para a gente entender aí um pouco da importância do México nessa trama. Tem muito mais que eu trato aí no livro, né, do Mínimo sobre o Foro de São Paulo. Lembra que eu comentei do segundo pedido de impeachment do Pedro Castillo, que foi aceito, foi sendo o primeiro aceito em março? Nós tivemos uma nota de apoio a Pedro Castillo do próprio Foro de São Paulo. Eu vou ler aqui para vocês a nota de apoio que está publicada no site do Foro de São Paulo. O grupo de trabalho do Foro de São Paulo manifesta seu apoio ao presidente do Peru, Pedro Castillo, diante do mais recente ataque ao seu governo, que agora está ameaçado por uma segunda moção de desocupação. O Congresso do país e os porta-vozes das elites peruanas ainda não aceitam o resultado das eleições do ano passado e procuram impedir o governo progressista de Castillo. Governo progressista de Castillo. Devemos lutar pelo respeito pela soberania popular expressa na eleição presidencial e apoiar o legítimo representante do povo peruano, o presidente Pedro Castillo. Assinado Grupo de Trabalho do Foro de São Paulo. Eu estou lendo uma declaração do Foro de São Paulo no dia 25 de março de 2022. E, meus amigos, essa declaração do Foro de São Paulo não foi só porque o Pedro Castillo ele é bonito, cheiroso ou algo do tipo. As ligações do Foro de São Paulo dentro do Peru, elas remetem a muito antes. Tá? Então é outro trecho que eu vou trazer aqui para vocês, que está na página 82 aqui, né, do livro Mínimo sobre o Foro de São Paulo. Olha só. No ano de 2016, a justiça peruana decretou a prisão do ex-presidente Alejandro Toledo, que governou o país entre 2001 e 2006.
ele foi acusado de ter recebido 20 milhões de dólares em propinas pagas pela Odebrecht durante o seu mandato. Lembrando que entre 2001 e 2006 nós tínhamos Hugo Chávez na presidência da Venezuela e Luiz Inácio Lula da Silva na presidência do Brasil. E ele começa a receber propinas da Odebrecht. Esses pagamentos possibilitaram a empreiteira vencer a concorrência na construção da rodovia Interoceânica Sul, o que faz a ligação de Rio Branco, no Acre, até o litoral peruano. O também ex-presidente Ollanta Humala, que governou o Peru de 2011 a 2016, e sua esposa Nadine Heredia foram para o Banco dos Réus no início de 2022, por envolvimento em um grande esquema de corrupção envolvendo a Odebrecht. O Ministério Público peruano acusa o casal de ter recebido 3 milhões de dólares em contribuições ilegais para a campanha presidencial. A promotoria também acusa o casal de ter ocultado a compra de imóveis com dinheiro proveniente da empreiteira brasileira. Mas essas não são as únicas ligações que nós temos do próprio Foro de São Paulo com a integração envolvendo aí, né, o Peru, o atual presidente também, o Pedro Castillo. E isso fica muito claro quando nós tivemos aí a eleição declarada de Gabriel Boric, o atual presidente do Chile. E quando o Boric foi eleito, diversos personagens ligados ao Foro de São Paulo foram rapidamente lhe dar mensagens de felicitações no Twitter. E eu também fiz esse trabalho aqui no livro de pegar essas declarações de cada um deles e vou ler aqui para vocês. E isso está aqui na página 171, né, do Mínimo sobre o Foro de São Paulo. Olha só. Miguel Dias-Canel, presidente de Cuba. Cordiais parabéns a Gabriel Boric por sua eleição como presidente do Chile em uma vitória histórica. Confirmamos nossa vontade de expandir as relações bilaterais e a cooperação entre nossos dois países. Nicolás Maduro, presidente da Venezuela. Parabenizo o Pacto Apruebo Dignidad por sua vitória e o recém-eleito presidente do Chile, Gabriel Boric. Saúdo o povo de Salvador Allende e Víctor Jara por sua retumbante vitória sobre o fascismo. Grande dia democrático. Viva o Chile. Luiz Arce, presidente da Bolívia. Saudamos o triunfo eleitoral de Gabriel Boric, que é o triunfo do povo chileno. A democracia latino-americana se fortalece a partir da unidade, do respeito e, acima de tudo, da vontade do nosso povo. Parabéns ao presidente eleito do Chile. Por último, Pedro Castillo, presidente do Peru. Parabéns pelo triunfo, meu caro amigo Gabriel Boric. A vitória que você conquistou é a do povo chileno e a compartilhamos com o povo latino-americano que deseja viver em liberdade, paz, justiça e dignidade. Continuemos a lutar pela unidade de nossas nações. Mas, né, se ainda falta elementos para a gente observar tudo isso, né? Quando Pedro Castillo ele foi eleito, um jornal local já denunciou também as ligações de Pedro Castillo e o seu partido ao Foro de São Paulo. Né? Eu estou colocando o print aqui na tela para vocês verem isso daí. Foi uma denúncia que foi feita também. E aí muitos de vocês podem estar se perguntando, poxa, mas o partido dele não votou contra ele? Exatamente, pessoal. É preciso, né, deixar os anéis ir e salvar os dedos, tá? Porque existe toda uma estrutura por trás de tudo isso. E quando você entrega a cabeça de Pedro Castillo, você preserva a estrutura. Algo muito parecido com o que foi feito com a ex-presidente de um país aí que fica na América do Leste, chamado Brosel, né, alguns anos atrás. São algumas pequenas coincidências. Mas, para finalizar, para termos assim uma fala, algo que demonstre que de fato está por trás da ideologia de Pedro Castillo, da sua organização enquanto partido e como ele está ligado ao Foro de São Paulo, não basta indícios. É interessante quando isso venha dele mesmo.
Então, vamos analisar aqui o que ele disse ao final do segundo turno nas eleições no Brasil desse ano. Abre aspas para Pedro Castillo. O Peru felicita o presidente eleito do Brasil, o companheiro Lula, operário, sindicalista, lutador. Seu triunfo é fundamental para fortalecer a unidade e a justiça social da pátria grande. Eu vou repetir aqui para vocês. Seu triunfo é fundamental para fortalecer a unidade e a justiça social da pátria grande. Bom, meus amigos, então acho que se faltava alguma dúvida das ligações de Pedro Castillo ao Foro de São Paulo, a uma integração internacional e regional, né, aqui no nosso continente, ligada ao Foro de São Paulo, personagens, aqueles que estavam dando guarita para ele e tudo mais, está muito claro. Né? Então não adianta a grande mídia aqui do Brasil ficar tentando criar factoides. Enganarão muitos, mas muitos, como vocês que estão aqui assistindo esse vídeo, já têm subsídio suficiente para não cair nesse tipo de esparrela. Mas se você quiser entender mais como age o Foro de São Paulo, não somente o que ele é enquanto organização que se reúne para debater, etc., como essas ações são planejadas, quem são os personagens e como eles atuam no campo, de fato, eu recomendo para vocês aqui firmemente o livro O Mínimo sobre o Foro de São Paulo, tá? Eu vou deixar o link aqui no comentário fixado, você que está assistindo aqui na estreia, ele também está fixado aqui no chat e vou deixar o link aqui no card. Ele está lá com uma grande promoção hoje para vocês, para quem quiser adquirir, super baratinho, custa menos de R$20 e você vai sair entendendo absolutamente tudo. É um sucesso de venda, já estamos chegando aí a quase 5.000 cópias vendidas. Eu agradeço a todos vocês. Bom, pessoal, então eu espero que dessa forma vocês tenham conseguido aí ter um entendimento do que vem acontecendo no Peru. Vamos aguardar, acompanhar. O nosso time aqui estará sempre a postos para verificar, analisar, trazer as denúncias e o que vem acontecendo dentro do nosso querido vizinho aqui, o andino Peru, tá certo? Como sempre, termino aqui todos os vídeos exortando que nós também estamos em um momento complicado dentro do Brasil. Peçamos a Nossa Senhora para continuar nos abençoando, sempre com joelho no chão, Santo Terço, sempre, sempre à mão. Fiquem todos com Deus, meus amigos. Um forte abraço e até a próxima. Aliás, hoje à tarde tem um vídeo muito importante também falando sobre as questões envolvendo o Itamaraty, né, e o grande escândalo também que aconteceu no dia de ontem, dia 7 de dezembro. Vamos lá, meus amigos. Tchau, tchau.